Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos e irmãs, como vão? Espero que muito bem. É um prazer estar com vocês nesses minutinhos que agora vão se seguir para termos mais um encontro bíblico. Encontro esse onde conversaremos um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo e o dom de línguas. Meus irmãos, esses encontros são uma continuidade sobre o nosso primeiro curso bíblico, a História da Salvação. Curso esse que vocês podem encontrar aqui na nossa página do Facebook, voltando nas publicações mais antigas, lá no início. Vocês encontrarão desde o início, desde a criação até a parousia, a segunda vinda de Cristo. E agora, meus irmãos, estamos dando continuidade, estamos dando seguimento e vamos estar publicando em datas pré-definidas que estaremos passando para vocês o segundo curso bíblico da vida no Espírito Santo. Curso esse que eu tenho certeza que será de muita edificação espiritual na vida de cada um de vocês. Então, para fazermos o nosso momento de oração, já peço a vocês que curtam, que compartilhem esse vídeo, para que essa live possa chegar a cada vez mais pessoas e essa palavra possa transformar também a vida de tantos outros. Amém? Então, enquanto o irmão vai rezando aqui, compartilhem essa live, já vai lá, baixa no seu WhatsApp, copia o link, cola, manda para todo mundo, que eu vou estar aqui esperando vocês, tá bom? Então iniciamos o nosso momento com a breve oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo serás criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre do fruto de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, a nossa conversa hoje vai ser sobre o capítulo 3, o batismo no Espírito Santo. E para iniciarmos essa conversa, iniciarmos esse encontro bíblico, gostaria de começar primeiramente comentando um pouquinho sobre o que não é o Espírito Santo. Porque vocês já escutaram muito, eu tenho certeza, sobre o Espírito Santo, sobre o aprofundamento de oração, sobre o Espírito Santo na oração, mas muito se confunde sobre a verdadeira ação dele em nossas vidas. Porque as pessoas associam o Espírito Santo como algo imaterial, como algo inconcreto, como algo pueril, quando na verdade o Espírito Santo ele é verdadeiro. Quando na verdade o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele atua de uma maneira real em nossas vidas. E a gente percebe muito claramente isso quando a gente emerge em vários textos bíblicos que estaremos estudando juntos aqui, estaremos vendo, e o como isso tem uma função de fundamental importância na nossa vida, porque ele nos ensina o caminho, meus irmãos. O Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é esse elo de ligação entre nós e Deus. Por sermos templos do Espírito Santo, meus irmãos, por sermos a Igreja de Cristo, o nosso ser, o nosso interior deve estar cheio dele. Como? Nos plenificando no Espírito, nos enchendo. E por isso muitos vão falar, e aqui a renovação carismática trabalha bem essa ideia, do batismo no Espírito Santo. Mas não como um batismo sacramental,
mas sim como uma verdadeira efusão. E percebam, meus irmãos, a palavra efusão vem justamente desse verbo desse verbo que nos traz essa ideia de se encher ao ponto de transbordar. Então, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele habita em Deus, pois a verdade mora nele. E, meus irmãos, quantas vezes na nossa vida nós sentimos esse vazio? Quantas vezes na nossa vida a gente sente essa falta, essa carência? Quantas vezes na nossa vida a gente sente esse anseio de buscar, mas a gente não sabe o que é e nem de onde vem? E só quando a gente encontra esse amor, só quando nós encontramos esse verdadeiro amor, é que nos sentimos bem. É que passamos a perceber o quanto Deus faz falta na nossa vida. Eu garanto que cada um de vocês já sentiu esse amor na adoração ao Santíssimo, em momentos de oração, momentos íntimos, onde certamente passa a se experimentar esse amor que parece que não vai caber dentro de nós. Ali está a plenitude, ali se encontra o Espírito. Mas, meus irmãos, ao longo do tempo, por não cativarmos esse sentimento, por não cativarmos esse estado de graça, a gente vai deixando que ele se esfrie, que ele se esvazie de dentro de nós. E por isso, meus irmãos, aqui está o segredo. O Espírito Santo deve ser cativado, o Espírito Santo deve ser trabalhado, o Espírito Santo deve ser suscitado sempre por meio da oração, para vivermos nessa completa união com Cristo, que é a nossa vocação, para não nos deixarmos esvaziar, ao ponto que vai murchando, a oração perde o sentido, ao ponto que vir para a igreja já não tem mais sentido, ao ponto que se confessar não tem mais sentido. E por isso digo a vocês, meus irmãos, essa efusão do Espírito Santo exige de nós que vivamos nesta constante relação com Deus. Exige de nós que o diálogo com Deus, por meio da oração, faça parte do nosso dia a dia, para não se tornar uma irrealidade, para que a nossa busca, para que o nosso habitar em Deus seja cada vez mais real e verdadeiro. Meus irmãos, entendendo isso, a gente pode compreender algumas coisas. Primeiro, falava eu, o Espírito Santo, ele está presente, ele é uma presença real e verdadeira e habita em nós por sermos templos do Espírito Santo, por sermos igreja de Cristo. Mas esse Espírito, meus irmãos, ele estava, por ser uma presença real, ele estava presente desde o início da criação. Ele estava presente, meus irmãos, desde os primórdios. Quando Deus verbalizava, quando Deus criava, lá estava o Espírito Santo de Deus. Nos diz o livro do Gênesis, capítulo 1. A terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre os abismos.
Por esse mesmo Espírito, meus irmãos, os patriarcas foram chamados. Abraão, seus filhos, Isaac, Jacó. Por esse mesmo Espírito, José foi guiado pelo deserto. Por esse mesmo Espírito, Moisés liberta seu povo. Por esse mesmo Espírito, Josué conquista batalhas, vitórias nas batalhas. Por esse mesmo Espírito, meus irmãos, os reis governaram. Davi e Saul, Davi, posteriormente Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus que governava seu povo. Um rei que, sem dúvida alguma, pelo Santo Espírito, construiu templos, edificou toda a Jerusalém. E posteriormente, meus irmãos, por esse mesmo Espírito, os profetas foram inspirados. E a gente vê muito claramente isso em algumas passagens, principalmente algumas que eu vou citar aqui, do profeta Isaías e do profeta Ezequiel, que de uma maneira assim salutar, de uma maneira muito firme, eles nos trouxeram essa ideia que o Espírito Santo seria aquele que guiaria a todos nós, que estaria presente conosco até hoje, até o fim dos tempos. Que por esse mesmo Espírito todos conheceriam a Deus. E esse é o mais importante. Vejamos, meus irmãos, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 15, que assim nos diz: será derramado outra vez sobre nós um Espírito, que vem do alto, então o deserto se tornará um bosque. No deserto habitará o direito e a justiça habitará no jardim. Por sua vez, meus irmãos, também o profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículos 19 a 20, também nos diz: darei a eles um coração íntegro e colocarei no íntimo deles um espírito novo. Tirarei do peito deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Também ainda o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 a 27, que assim nos diz: darei a vocês um coração novo e colocarei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Colocarei dentro de vocês o meu espírito para fazer com que vivam de acordo com os meus estatutos e observem e coloquem em prática as minhas normas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. E essas são as leituras, meus irmãos, que nos guiam nesse caminho. Primeiro, o Espírito Santo no início, o Espírito Santo agora entre os profetas, e por esse mesmo Espírito, a vinda do Messias, o anunciado. Primeiro, temos esse Espírito que age na encarnação de Jesus, o Espírito Santo anunciado pelos profetas, o Espírito Santo que estaria conosco, o Espírito Santo que, nas palavras do profeta Ezequiel, tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Ou seja, agora todos que habitam em Deus, pelo Santo Espírito,
teriam conhecimento da verdade, conheceriam a verdade. Esse mesmo Espírito agora age na encarnação do Verbo. Em Lucas 1,35 a gente tem isso muito claro, quando o anjo Gabriel diz para Maria Santíssima: o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Por sua vez, no batismo de Jesus, esse mesmo Espírito, em Mateus 3,16, conduz a Jesus pelo deserto, lhe dando a sabedoria para enfrentar todas as tentações. Tentações essas que em Mateus 4, versículos do 1 ao 2, quando Jesus voltava do Rio Jordão e era conduzido pelo deserto, onde Satanás lhe colocava provas duríssimas, o Espírito lá estava dando a sabedoria, dando a força para Jesus enfrentar essas provações. Por sua vez, nas pregações de Jesus, sempre a gente percebe isso, em Lucas 4,14, Lucas 4,18, por sua vez em João 3,34 também, que Jesus falava as palavras de Deus e o poder do Espírito Santo estava com ele. Jesus que pregava com autoridade, Jesus que anunciava com autoridade, expulsando demônios, fazendo curas pelo Espírito de Deus. Então, meus irmãos, aqui a gente já tem um fio condutor, a gente já tem um caminho. E Jesus nos promete esse mesmo Espírito, meus irmãos. Espírito esse que em João, primeiro em Lucas 24, Lucas 24, 49, assim nos diz: eis que eu enviarei sobre vocês o que meu Pai prometeu. Portanto, fiquem na cidade até serem revestidos da força do alto. E também, por sua vez, em João 16, versículo 13, nos diz: quando ele vier, o Espírito da verdade, ele mesmo guiará vocês em toda a verdade, porque não falará em seu próprio nome, mas vai falar as coisas que tiver ouvido, e anunciará a vocês as coisas que estão por vir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, essa é a promessa. O Espírito de Deus, ele veio, ele está em nós desde o início, e aqui é o detalhe, porque o Espírito de Deus, ele estava antes do tempo, ele está no tempo e ele está depois do tempo. E esse mesmo Espírito nos dá força, nos dá sabedoria, nos concede os dons, as virtudes, as graças. Tudo isso que vocês vão ver nos próximos encontros, onde falaremos detalhadamente sobre as virtudes, onde falaremos detalhadamente para vocês sobre o que é os dons do Espírito Santo, os carismas. Mas agora, meus irmãos, eu quero que vocês fiquem com a ideia da promessa. Promessa essa que é real. Promessa essa que é verdadeira. E que Jesus fala, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, guiará vocês em toda a verdade. Ou seja, o Espírito de Deus, ele está em nós. E ele quer nos guiar, meus irmãos. Deus, ele quer que nós, para exercermos a nossa vocação de filhos de Deus, habitemos em seu amor.
E o Espírito de Deus, como foi falado no encontro passado, ele nos ajuda a isso. Porque ele nos ajuda a romper com as amarras do pecado. Ele nos ajuda a romper com as amarras do medo. E meus irmãos, já até falo para vocês, se vocês estão gostando dessa live, curta, compartilhe com seus amigos, para que eles também escutem essa boa nova de Deus que nos ama, de Deus que quer que cheguemos ao amor ágape, que cheguemos à plenitude de seu amor. E meus irmãos, por que o mundo hoje está tão deteriorado? Por que o mundo hoje está tão perdido? Valores se esvaindo? As pessoas não veem mais concretude em nada. As pessoas estão adoecendo. Justamente porque o mundo tem ocupado o lugar de Deus. O mundo tem entrado nas famílias, o mundo tem confundido. E só o Espírito de Deus, só a santidade poderá nos libertar. Só a santidade, só essa busca por encontrar o amor de Deus, busca essa que todos nós vivemos, meus irmãos. Busca essa que todo cristão, desde quando nasce e vive, essa busca. Primeiro, a nossa vocação, a santidade. Segundo, o meu chamado, para o que Deus me chama. E aqui está o sentido da vida, ser santo. Como o meu chamado? Meu chamado, ser religioso? Meu chamado, vida matrimonial? Meu chamado, vida consagrada? Como leigo, como religioso? E meus irmãos, onde quer que estejamos, nós precisamos ser esse anúncio, precisamos ser essa mudança. E aqui, meus irmãos, para que a gente possa ir já finalizando essa live e chegando no finalzinho, estamos já chegando no finalzinho, eu gostaria primeiro de fazer menção ao Espírito Santo, ao batismo no Espírito Santo como sacramento. Primeiro, como falava no início, nós não podemos confundir. O batismo enquanto sacramento é uma coisa. O batismo no Espírito Santo, ou melhor, se expressando, a efusão do Espírito Santo, que é o encontro do próximo, que é o nosso próximo encontro, o tema do nosso próximo encontro é outra coisa. O batismo, ele é a purificação. É a purificação do pecado original, que nos torna filhos de Deus. E todos nós recebemos o Santo Espírito no batismo. Nesse primeiro batismo, naquele momento onde nos tornamos filhos de Deus. Porém, na efusão do Espírito Santo, no novo Pentecostes, nós nos plenificamos desse Santo Espírito. O Espírito Santo que ele pode vir se tornar essa presença real na nossa vida a tempo ou a destempo. Alguns amadurecem mais cedo, outros mais tarde. Cada um tem um tempo. Mas o importante é perceber isso, meus irmãos, que essa efusão é uma busca. É uma busca por meio da oração, é uma busca por meio da oração da comunidade. E viver esse sacramento, viver essa realidade, a realidade que se faz no nosso sacramento,
no sacramento do batismo, posteriormente na primeira comunhão, depois na crisma. É uma realidade onde precisamos cativá-la. E o Espírito Santo, que quando nos plenificamos nele, por meio dessa efusão, ele nos concede esses dons, essas graças. Primeiro, para louvar a Deus, rendendo-lhe graças. Segundo, para sermos testemunhas da mensagem de Deus, para sermos anunciadores da boa nova. E esse que é o ponto. Primeiro, quando nos plenificamos no Espírito Santo por meio dessa efusão, desse encher-se, nós chegamos ao louvor de Deus, à ação de graças. E segundo, nos tornamos mensageiros de Deus, nos tornamos profetas. E nesse segundo grau, ou segundo pressuposto da efusão, que é a profecia, nasce o dom de línguas. O dom de línguas, que por sua vez é o dom de profetizar. É um dom sensível, que é o dom de levar essa palavra de conciliação, dessa palavra que atinge os corações, desse louvor. A profecia é o render graças a Deus por meio dessa oração que brota do coração, que brota do Santo Espírito. Só que sempre que surge uma pessoa que tem esse dom especial, que é o dom da profecia, necessariamente se precisa de ter uma pessoa que tenha o dom da interpretação. Então, dom de línguas, meus irmãos, para que não nos complicarmos, ele surge aqui. Ele surge do momento onde nos tornamos mensageiros. Dom de línguas não podemos confundir ele com aquela coisa com aquela que acontece na renovação carismática, e muitos de vocês conhecem, que é o ato de falarem, que eles falam de falar em línguas, né? A língua dos anjos. Não, definitivamente, o Espírito Santo, ele não é isso. O dom da profecia, ele não é isso. O dom da profecia é o dom de chegar aos corações. É o dom de falar palavras que atingem, palavras que marcam, palavras concretas, reais. Só que sempre que surge esse dom, necessariamente tem de surgir outro dom, que é o dom da interpretação. Pessoas que consigam interpretar o que se está sendo dito, a mensagem que está ali sendo passada por Deus e que quer atingir a vida de tantos irmãos, ou de um irmão que assim necessita. Então, meus irmãos, esse é o dom de línguas na renovação carismática, que sem dúvida alguma é um dom muito sensível. Mas até aqui, para que a gente possa já ir caminhando para o finzinho dessa live, é importante que possamos compreender, primeiro, o Espírito Santo que quer se revelar, Deus que quer se revelar a cada um de nós por meio do seu Santo Espírito. Revelação essa que pode se dar de diversas maneiras,
por meio de uma leitura da Palavra de Deus, por meio de um aconselhamento, por meio de uma pessoa que Deus se utiliza para despertar esse irmão. E Deus que tem um tempo, Deus que de diversos modos nos chama, que está à porta batendo, mas que cabe a nós escutar o seu chamado, escutar a sua voz e abrir a porta. E aqui está, meus irmãos, o caminho. Agora que possamos abrir os nossos corações e pedir a Deus suscitar ao Espírito Santo de Deus. Pedir a ajuda desse amigo, desse defensor, para que sempre possamos estar cheios, plenos, para habitar em Deus, para usar dessa força para enfrentar todas as provações, todas as dificuldades que possam surgir em nossas vidas, que sem dúvida alguma serão muitas. Nesse caminho de seguimento, compreendemos, enquanto cristãos, que passaremos por muitas dificuldades para vivermos a santidade, para conseguirmos a santidade. Mas aquele que habita em Deus jamais perecerá. Amém? Peço a vocês que acompanharam essa live até o final, que possam curtir, compartilhar com seus amigos e que possam colocar em prática esses conselhos. A oração, orar, suplicar, pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite, que Deus os abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.